Projeto 100 anos de história do rádio no Brasil, 100 histórias de profissionais em Sorocaba e região. Estamos recebendo mais um colega de profissão, amigo, ex-aluno, Rodrigo Gabriotti. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Rodrigo é jornalista, radialista, hoje está na TV Tem, mas começou no rádio. E é isso também que ele vai contar pra gente nessa nossa entrevista. Rodrigo, quantos anos você tem? 39, quase 40. Quase 40, que faz quando? Em outubro. Outubro. Então já está, quando for ao ar o programa, eventualmente você estará com 40 já. Como é que começa Rodrigo Gabriotti no rádio? Pelas informações que a gente levantou, isso era, desde criança, ser ouvinte de rádio, é isso? Exatamente. Eu não tinha muita pretensão de ser da comunicação. Eu queria, na verdade, ser professor de português. Sempre me dei bem em português na escola, gostava de gramática, gostava de uma análise sintática, de uma análise morfológica, e estava me direcionando para isso. Você estudava onde? No Salesiano. Aí, meu avô era muito amigo do Paulo Roberto Pires da Silva, que é pai do Paulo Roberto Júnior da rádio. E eles têm um escritório até hoje, um escritório de contabilidade, o escritório era ali perto da rodoviária. E meu avô ia toda semana para o escritório conversar com o Paulo, muito amigos. E numa das tardes eu fui com ele, era uma sexta-feira. E aí quando você entrava no escritório deles, a sala do Paulo era mais no fundo e na frente ficava o Paulo Roberto Júnior, que trabalhava com o pai nos negócios da família. E aí eu sempre ficava conversando com o Júnior, eu chamo ele de Júnior até hoje, né, quando a gente se encontra. E a gente ficava conversando sobre futebol, enfim, nós temos o mesmo time, torcemos pelo mesmo time. E a gente ficava conversando. Você já deu a deixa, eu tenho que perguntar. É o São Paulo. E aí ele me disse assim, era uma sexta-feira, ele falou, olha, ele trabalhava na CBN Clube, né, na antiga Rádio Clube, que naquela época era CBN. Isso nós estamos falando de 1996. Eu tinha 14 anos. E aí ele falou, olha, domingo eu vou fazer uma transmissão. A rádio transmite o Campeonato Varziano, a Taça Cidade de Sorocaba. E eu vou fazer uma transmissão lá no campo do Barcelona, no Eusébio Moreno. Vai lá para você ver como é que é e me acompanhar. Eu falei, tá bom. E eu já acompanhava futebol porque meu avô sempre fez parte do Montenegro, que é um time de várzea aqui de Sorocaba. Um ano antes o Montenegro tinha sido campeão varziano, eu estava na torcida com meu avô lá numa vitória histórica contra o América de Pinheiros, um gol no SIC, um gol do G, foi uma festa naquela época. E aí no domingo eu levantei e fui, ele marcou para, acho que era umas 8h30, 9 horas para estar lá no estádio, e lá fui eu para o campo do Barcelona. O jogo era Barcelona e Canto do Rio, que é o clássico ali da Barcelona, né? Eles são tão rivais, que quando o jogo é no campo do Barcelona, o Canto do Rio se trocava no estádio dele, que é separado por uma rua, né? O Barcelona na Avenida Paraguai e o Canto do Rio na Rua Chile. E aí era Barcelona e Canto do Rio no Barcelona. E eu cheguei lá e o Júnior falou para mim, você vai subir no Canto do Rio, buscar a escalação do time, porque eles desciam pronto já, eles desciam para entrar em campo. E você trouxe papel e caneta? Eu falei, não trouxe nada, não trouxe papel e caneta. E ele falou para mim, um jornalista não anda sem papel e sem caneta nunca. E acho que é ali que foi que a mosca picou com a história do jornalismo. Aí ele me arrumou um papel e uma caneta, eu fui, peguei a escalação, trouxe para ele e acompanhei a rádio, né? Acompanhei a transmissão do jogo. E desde aquele dia eu fiquei, aí eu gostei, todo domingo comecei a ir acompanhá-lo no Campeonato Varziano. Depois a rádio transmitiu jogos de vôlei, era a época que tinha o Leite Nestlé. Que rádio era, você lembra? Era a Rádio CBN Clube. Ah, pela CBN. Pela CBN. Tá. Aí eu acompanhava tudo, fazia. Eu só não ia nos jogos do São Bento, porque ele era profissional, não que o vôlei não fosse, mas o acesso para os jogos do São Bento era mais difícil, por causa da Federação Paulista, tinha que ter o credenciamento e tudo. E aí eu comecei a gostar daquilo, né? E aí eu fui acompanhando, e aí, me adiantando um pouco, algumas perguntas que você deve fazer,
Em 1997, eu me lembro, no dia 2 de maio de 97, que eu tenho ainda isso, eu tenho uma facilidade de memorizar as coisas, né? Eu fui conhecer o J. Bonora. O Paulo Roberto Júnior falou para mim, não, você precisa ir lá na rádio, conhecer o Bonora. Porque quando eu comecei, eu acho que era novembro ou dezembro de 96, o Bonora tinha colocado marca-passo no coração, então ele estava afastado da rádio por licença médica. E aí, em 97, eu fui conhecer o J. Bonora. Quando eu chego lá na rádio, ele já sabia, né, que tinha o Rodrigo, que acompanhava os jogos, que acompanhava tudo. Eu era, de fato, eu tenho acompanhado os programas de vocês e eu acompanhei, por exemplo, a entrevista do Nercy. E aquilo que o Nercy falou, que eu era pequeno mesmo, pivete, acompanhando eles, isso é verdade, eu era. E eu fui lá na CBN conversar com o Bonora, né? Me apresentei a ele, falei que eu era o Rodrigo, que eu era amigo do Júnior, enfim. Ele pegou todos os meus dados, anotou. E ali começava um sonho, porque eu queria fazer rádio. E aí eu tinha só 16 anos. E o meu sonho era fazer 18 logo. Aí a turma perguntava, você queria fazer 18 porque você ia ganhar um carro? Porque você ia viajar para Disney, sei lá, para onde? Eu falei, não, eu quero 18 porque eu queria fazer o curso de locução, porque só assim eu conseguiria, de fato, trabalhar na rádio. Mas aí eu lembro você lá rodando na CBN, principalmente aos sábados, é isso? Exatamente. Eu me lembro, inclusive, de você coordenava o jornalismo, acho que na parte da tarde, né? Eu me lembro das equipes. Então eu estudava, né? Eu estudava no colégio, então durante a semana eu não podia ir, porque o programa de esportes era das 11 ao meio-dia. E aí eu ia aos sábados, o Bonora falou para mim, olha, você vem aos sábados, você me acompanha, né? Então eu chegava super cedo na rádio, o Bonora chegava acho que umas 7 na rádio, eu chegava tipo 7h30, 8 horas. E aí eu ficava lá com ele ajudando e acompanhando, né? E outra coisa, vendo a entrevista do Nercy, que ele fala do Bonora, e eu confirmo isso, ele realmente era um fenômeno na máquina de escrever. Então você entrava, você se lembra, a CBN era ali na Washington Luiz, 1200, né? Você entrava assim por baixo num corredor e você subia uma escada para a redação. Isso. E a redação era super ampla e quando você entrava na redação, o Bonora ficava à esquerda. É uma mesa de madeira, né? Uma escrivaninha. Uma escrivaninha, exato. E ele, com uma máquina dele cinza, e escrevia tudo aquilo, e datilografava e descia para o programa, e eu ficava no estúdio junto com ele, acompanhando. Como eu acompanhava o Montenegro, como eu disse para você, eu fazia, já como eu estava interessado pela comunicação, então tinha os jogos do Montenegro, tinham várias equipes que jogavam, não só no Campeonato Varziano, mas futebol amador mesmo, amistosos. Então eu que divulgava para o Montenegro os jogos. Então eu levava para a rádio, o Bonora noticiava, eu levava para o Nercy no diário, o Nercy noticiava, eu ligava para o Dorinha no Cruzeiro, o Dorinha tinha as colunas dele, ele colocava. Então eu fui fazendo isso e informava as coisas do Montenegro. E aí o Bonora me deixava falar, tipo assim, 30 segundos no ar, porque não podia, né? A Rádio Clube sempre foi muito exigente, muito, né, seguidora de tudo, da lei, enfim. E eu não podia falar, então ele falava assim, estamos aqui com o Rodrigo Gabriotti, Relações Públicas do Montenegro, e vai dizer a agenda de jogos do Montenegro nesse fim de semana. E eu falava, hoje o time tal joga não sei quem, às 2h, amanhã cedo tem o jogo tal, e era isso, né? Só isso. E ficava nisso. Mas já estava feliz da vida. Mas já estava, e eu me sentia já pertencente àquilo. E aí o que eu fazia? Eu ia para a rádio, a gente ficava, o programa terminava meio-dia e nós íamos embora. Aí eu e o Bonora descíamos, o Bonora morava na Vila Santana e eu morava no Mangal. Nós descíamos até a Barão de Tatuí, ali quase na esquina com a Washington Luiz, pegávamos o ônibus do Campolim, íamos embora junto, eu descia na altura do Mangal e ele seguia para o terminal. Eu chegava em casa, almoçava, e aí eu queria reproduzir, fazer em casa à tarde, tudo que ele fazia na rádio cedo, né? E aí eu lembro, tinha uma vizinha de casa que ela tinha máquina de escrever, eu não tinha. Eu ia lá, computador nem pensar naquela época. O computador não existia ainda. Eu ia lá, pegava a máquina de escrever dela, comprava o sulfite, já tinha papel sulfite em casa, e eu fazia tudo que eu via o Bonora fazendo de manhã, eu fazia. A gente era assinante do Cruzeiro do Sul em casa, eu abria a sessão de esporte, até porque não tinha informação por internet, não tinha nada naquele tempo.
E eu pegava, fazia, agora você fala de São Paulo, eu datilografava. Reeditava os textos. Editava os textos, reeditava os textos. E aí eu brincava imaginariamente que eu estava apresentando o programa de esporte igualzinho o que o Bonora apresentava, que era o CBN Esporte Brasil. E eu fazia isso religiosamente toda tarde de sábado. Eu sempre tive esse hábito de fazer isso, até de estudar para a prova. Eu estudava como se eu estivesse dando aula. E eu fazia isso e reproduzia o programa. E assim fui acompanhando o começo do rádio, e aí eu já estava definido, não seria mais professor de português, e aí o foco estava em fazer o curso de rádio e depois fazer jornalismo. E aí chega aos 18 anos, você começa a fazer o curso de radialista no Senac. Começo. Aí chegaram os 18 anos, que demoraram uma vida para chegar, né? E o Bonora falava assim para mim, não queira chegar aos 18 anos, os 18 anos passam muito rápido, você vai ver, depois você vai entender isso. Mas naquela época eu achava que não, que tinha que ser aquilo. E eu já, a partir dos 17, ligava no curso de rádio para saber se eu já não podia antecipar, né? Se eu não podia fazer antes. E eles falavam, não, tem que ter 18. E aí chegaram os 18, eu fiz 18 em outubro de 2000. E aí eu fui e entrei no Senac para fazer o curso de rádio. Então eu já estava fazendo o curso de rádio. E aí vim fazer jornalismo, né? Fiz o vestibular de jornalismo aqui na Uniso, tanto que eu estudei ainda no tempo que o jornalismo era no campus seminário, né? Eu nunca estudei na cidade universitária, nem na graduação e nem no mestrado. Eu sempre fiz campus seminário. E aí, quando eu comecei o curso de rádio no fim de 2000, no comecinho de 2001, eu fiquei ao mesmo tempo com rádio e a faculdade. E aí a rádio, o curso de rádio era aos sábados, né? Tinha opção durante a semana e tinha opção aos sábados. E eu ficava no Senac das 8 às 5 da tarde fazendo rádio. E aí você vai fazendo paralelo o curso e já descobre que esporte seria uma área do jornalismo que você queria seguir? Sim, meu sonho era ser repórter de rádio esportivo. E aí, quando eu acompanhava a CBN, como era rede de rádio, tinha os repórteres de São Paulo que entravam com os boletins dos grandes times, né? Então, o Bonora fazia a parte local, falava do Atlético, existia o Atlético na época, falava do São Bento, falava do Campeonato Varziano, falava de outras modalidades, e o noticiário dos clubes grandes vinha de São Paulo, né? Osmar Garrafa, Márcio Espímpolo, Ângelo Ananias, que eram os repórteres da Globo, que era a CBN, era do Sistema Globo de Rádio. E aí entravam aqueles boletins, e eu me imaginava, então, fazendo aquilo. E a própria CBN Clube tinha uma equipe, a equipe de esportes transmitia os jogos aos domingos do Campeonato Brasileiro, a equipe local. Então era o Décio Fernandes, o Paulo Roberto Júnior, que iam para São Paulo. Então, um domingo era no Pacaembu, outro domingo era no Parque Antártico, outro domingo era no Morumbi. Eu queria muito ir, mas não podia porque eu não tinha o credenciamento e nem era funcionário da rádio, né? Não podia viajar junto com eles. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser repórter de esportes e quando chegar a hora certa eu quero ir para São Paulo e quero trabalhar numa grande rádio cobrindo os times e fazendo transmissão de futebol. Mas aí você começa também a fazer... participar da jornada esportiva na CBN. Sim, começa efetivamente, vamos falar assim. Foi um pouco depois. Aí, quando eu estou acompanhando, o meu avô, que foi assim, uma peça fundamental nessas minhas andanças de rádio, ele conhecia o Flávio Moraes. E o Flávio Moraes montou uma equipe na Cacique, em 1999. Em 99 eu já estava meio prestes a fazer o curso de rádio. E aí meu avô falou, olha, eu encontrei o Flávio Moraes, o Flávio está com uma equipe na rádio, na Cacique, enfim, né, já que você está gostando disso, vai lá falar com ele. E aí um belo dia eu fui lá na Rádio Cacique, esperei o Flávio fazer o programa de esportes, que era das 11h30 ao meio-dia, chamava Mundo Esportivo. E ele saiu e eu conversei com ele, falou, eu sou neto do Zé Carlos, tal, vim aqui, ele disse que você está com uma equipe, aí ele me contou que sim, enfim. Falei para ele, olha, eu tenho 17 anos, eu já acompanho o pessoal de rádio, acompanho o pessoal da clube, enfim. E aí ele falou assim para mim, olha, vamos fazer o seguinte, então você vai fazer uns boletins para eu te avaliar sobre o Cruzeirão. Então você não precisa nem ir no ginásio. Você pega o Cruzeiro do Sul todo dia, noticia a rodada mesmo do Cruzeirão. Você pega aquela matéria do Cruzeiro, dá uma cozida no texto
e faz um texto mais voltado à rádio, como se fosse apresentar aqui no programa. Falei, ok, eu fazia. E aí, eu comprei um gravador, que era aquele mini gravador das mini fitas, né? Então, eu fazia lá em casa, né? Bom dia, amigos da Rádio Cacique. Pela rodada de ontem do Cruzeirão, o Guarani jogou e venceu por 5-0. Agora vai enfrentar não sei quem na semifinal. E assim ia fazendo e levava lá na rádio. Aí um dia ele falou para mim, tá bom, então você vai ficar aqui na rádio. Você vai começar a participar da equipe de esportes, ok? Eu falei, tudo bem. Aí liguei pro Bonório, né? Falei, porque assim, nós tivemos uma relação muito próxima, o Bonório e eu, uma relação de avô e neto mesmo. Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, e ele queria muito que eu fosse para a Rádio Clube, tanto que ele tentou por muito tempo. Você deve se lembrar, quando entrava na redação, tinha um aparelho grande assim do lado direito, que era a Rádio Escuta. E ele queria que eu fosse Rádio Escuta, né? Mas ele não conseguia por causa da minha idade, eu era menor de idade, não podia. E aí o Flávio falou, então você fica aí e você vai fazer. Aí o Flávio tinha decidido que ia fazer os jogos do Atlético, do São Bento e do Campeonato Varziano. E eu seria o repórter da transmissão do Campeonato Varziano. Então, efetivamente, que eu fui trabalhar numa jornada esportiva mesmo, foi na Rádio Cacique, como repórter, né? Quando chegava lá, então era assim, a equipe era narradores, o Edno Camargo, o Valentim dos Santos e tinha um rapaz de Pilar do Sul chamado Valdir Isaías. Os comentaristas eram o Esquerdinho, o Flávio Moraes, os repórteres eram Valdemar Ribeiro, Fai-Fai, Clodoaldo Armando Júdica, eu, e o plantão esportivo era o Wilson Braz e o Lincoln Salazar. Bom, você também estava perto de monstros aí, né? Exatamente. Somente de repórteres. Estava perto de Clodoaldo Armando Júdica, que foi o maior repórter que cobriu São Bento em Sorocaba, né? De saudosa memória. Exatamente. Doutor Clodoaldo, dentista. O repórter odontoanalista, né? Que a rádio, que o Bonora criou esse termo para ele. E aí eu chego na Rádio Cacique com todo esse time. E aí a gente vai, o programa esportivo era das 11h30 ao meio-dia. Ia todo mundo para o estúdio. Eram todos que iam para o estúdio e participavam do programa. E eu comecei a trabalhar, né? Que também foi o pai do Paulo Roberto, que assumiu a presidência da Liga Sorocabana de Futebol de Salão e me colocou para trabalhar lá na parte administrativa. Então eu trabalhava na Liga, ali atrás do Fórum Velho. Então eu entrava na Liga às 8h, às 11h eu saía almoçar, eu descia correndo até a Rádio Cacique, na Saldanha da Gama, participava do programa, subia até na minha casa, almoçava, voltava 1h para trabalhar, saía às 5h da Liga e ia à noite para a escola. Estava no colegial nessa época, né, no ensino médio de hoje. E aí eu comecei a fazer as transmissões. E aí era assim, o time profissional que viajava, jogava fora, ou Atlético ou São Bento, a equipe titular era o Edno, Flávio Moraes, se fosse o São Bento era o Clodoaldo, se fosse o Atlético era o Fai-Fai. E a equipe que ficava fazia a várzea cedo e fazia o time que ficava à tarde, né? Então eu tive oportunidade, por exemplo, o Clodoaldo e o Fai-Fai, quando eles não viajavam e iam fazer a reportagem à tarde, eles comentavam o jogo de manhã. Então eu era repórter, por exemplo, em algumas transmissões da Várzea, com o Clodoaldo comentando, né? Com muita experiência. E o Clodoaldo também foi um grande incentivador da minha carreira. Eu acho que, eu digo assim para você, o Paulo Roberto Júnior me abriu as portas, me introduziu no meio, foi um incentivador também, e depois o Bonora primeiro e o Clodoaldo depois foram grandes incentivadores. O Clodoaldo me dizia assim, olha, você está com uma oportunidade de falar ao microfone, né? A gente brincava na latinha de massa de tomate, de ser repórter. E aí exatamente foi isso e fiquei na Rádio Cacique, aí fiz plantão esportivo, comecei na reportagem, mas fiz plantão esportivo, e aí tem outras passagens também. Aí em 2001, o Wilson Braz, que estava na equipe como plantão, monta uma equipe e vai começar a transmitir o Varziano pela Boa Nova. Exatamente. E você está na equipe? Eu estou na equipe. Aí só antes dessa passagem da Boa Nova, só para concluir a história da Cacique, tem a primeira narração. A primeira narração foi antes disso. A primeira narração foi assim, não tinha pretensão de ser narrador, e nós tínhamos um jogo para fazer um domingo cedo, Guinhê e Olaria, no Centro Esportivo de Brigadeiro Tobias. Tinha um narrador X, Clodoaldo Armando Júdica comentarista e eu de repórter.
E naquela época, eu era menor, eu não dirigia. Então, era meu avô e minha mãe que me levavam para os campos. E o Clodoaldo também ia de carona. E aí, nós passamos a pegar o Clodoaldo morava na praça. Para você ter uma ideia, a praça ainda era cortada ali pela Rua Mailás, que você passava atrás de carro. E nós fomos para Brigadeiro fazer esse jogo. E chegamos lá em Brigadeiro muito cedo. E eu e o Clodoaldo sentados. E naquele tempo se transmitia por linha de telefônica, né? Então tinha maleta. Tinha maleta. Então você chegava e nos campos de várzea não tinha estrutura, né? No estádio, nos estádios você tem cabine, na várzea não. E nós chegamos lá, o fio da linha telefônica estava amarrado numa árvore. Então a gente tinha que soltar o fio. E quem levava a maleta? E fazer... Clodoaldo que levava a maleta? Nós que levávamos a maleta, Tá. Porque só tinha um técnico de som na rádio, então a gente que levava. E aí você conectava a maleta da Rádio Cacique, era uma maleta assim, meio de madeira, escrito assim, parecia que com corretivo, Rádio Cacique. E você conectava, então a gente aprendeu ali, conectava os microfones. O microfone. E o jogo era 15 para as 10, mas sempre começava 10 e pouco. E nada do narrador aparecer, nada do narrador aparecer, nada do narrador aparecer. Isso que o narrador não aparece, o Clodoaldo vira para mim e fala, e agora? Eu não narro. O Clodoaldo, nessa altura, já tinha os seus 70 anos, mais ou menos, acho. 60, 70 anos. Eu falei, vamos lá. E eu narro, né? Tinha os compromissos com os patrocinadores, enfim, e começo a narrar. E nós narramos, tinha os 2 bancos de reserva e tinha a mesa onde ficava o anotador do jogo, né? O mesário do jogo. E ali é uma mesa de concreto que tinha até um tabuleiro de jogo de dama, de xadrez, assim, e nós narramos dali. Então você via a transmissão naquele nível. E fui narrar. E o jogo foi 6-4. Não lembro pra quem, mas foi 6-4. Graças a Deus. Você narrou o jogo inteiro? Eu narrei o jogo inteiro. Mas não foi de uma forma impestiva, vamos dizer assim. Totalmente. E aí eu narrei. E esse dia o Flávio e o Edno tinham ido pra Taubaté, fazer Taubaté e São Bento, ou Taubaté e Atlético, não me lembro. E ouviram? Ouviram. Lá pelas tantas do jogo, o Flávio e o Edno já estavam em Taubaté. E aí, quando você chega na cidade, você vai transmitir o jogo, você também conecta ali e você fala com a rádio, né? E aí a rádio manda o retorno. E quando ele escuta o retorno, ele me ouve narrando. E o Flávio, ele era assim, ele não tinha muito meias palavras, ele pegava e falava no ar. E aí daqui a pouco eu tô lá e escuto me chamarem Rodrigo. E aí eu parei, ele falou, aqui é o Flávio Moraes, já estamos em Taubaté, a Cacique já está aqui, daqui a pouco tem Taubaté e São Bento, mas antes de mais nada eu estou entrando aqui para parabenizar você, porque você está narrando o jogo brilhantemente, assumiu essa função, narrador, não era para você narrar, e contou tudo, não era você narrar, a outra pessoa escalada, a pessoa não apareceu, então você ouvinte saiba que a pessoa não apareceu, e o Rodrigo tá sem pudor nenhum, entregou tudo ali, e assim eu narrei. E tinha cachê, Rodrigo, nessa época, ou era tudo pelo amor? Era o amor. Tudo pelo amor. Mas foi assim, foi um aprendizado muito grande, né? O primeiro cachê que eu vou ganhar é nessa pergunta que você fez e eu concluí antes, que foi com o Wilson Braz. Tá. Né? Que também aí foi uma das vítimas, infelizmente, da Covid, né? Mas assim, era muito, muito amor, né? Então, assim, eram pessoas que faziam aquilo de fato por amor, que viajavam, que iam atrás, né? Então, assim, eu passava praticamente o domingo fora, né? Porque ia para a várzea cedo, à tarde, se tivesse jogo do vôlei, ia para o jogo do vôlei. Se tiver, eu fui muito ao campo do Estrada fazer o jogo do Atlético, né? Não só fazer, mas acompanhar ainda na época da CBN, até porque o Estrada era mais fácil de entrar, né? O SIC era mais complicado, mas o Estrada, o Atlético jogava no campo do Estrada naquela época, então era mais fácil. Então, assim, foi muita coisa por amor. Acredito que esses monstros sagrados também faziam muito por amor, porque já estavam, de alguma forma, com a vida consolidada. Mas, para mim, acho que o grande ganho daquilo foi a experiência, né? Foi a experiência porque aquele fato, por exemplo, de eu imitar o Bonora na minha casa, datilografando, tentando fechar um programa, foi ser muito útil para mim lá na frente, depois, quando eu fui para a TV. Agora vamos voltar aqui para a Rádio Boa Nova, já com uma equipe reestruturada, de varziano. Aí você estava na função de repórter ou narrador? De repórter.
Estava como repórter na Boa Nova. E aí Você já tinha terminado o curso de radialista do Senac já. E estava no curso de jornalismo. No curso de jornalismo. Tá, aí você falou que tem muitos bastidores aqui. Sim, nós fomos fazer na Rádio Boa Nova. E aí, assim como deve ser hoje ainda, você compra o horário, né, na rádio. E aí comprou o horário para fazer na Rádio Boa Nova o Campeonato Varziano. Então o horário era das 9h30 ao meio-dia. O horário que o Wilson comprou lá na rádio. E os jogos do Campeonato Varziano, saía a tabela da Secretaria Municipal de Esportes, eles eram às 9h45. Só que na Várzea nunca começava às 9h45. Começava dentro daquela tolerância máxima de 10h30. Por quê? O Fernando é o artilheiro do time e ele não chegou ainda, porque ele dormiu até mais tarde, foi ontem lá na balada, e nós temos que esperar o Fernando porque ele é decisivo para a gente ganhar o jogo. O goleiro que não apareceu, né? O outro que está vindo e acabou o combustível. Então, eles esperavam ao máximo. Literalmente uma várzea. Exatamente. E você pegar a escalação, você pegava praticamente com o time entrando em campo, né? Você pegava a escalação. E tinha umas figuras assim, né? Assim como tem no futebol profissional, né? Então você fala, o Gabigol. Então você tinha lá o Gabigol da várzea, né? Você tinha os atacantes, você tinha os goleiros que eram destaque. E aí ficava muito em cima. Então o jogo começava às 10h30. E aí, então, o primeiro tempo terminava 11h15, 11h20, por aí. E quase sempre atrasava o intervalo e o jogo sempre passava do meio-dia. Só que meio-dia acabava o horário comprado. Além do que, porque a rádio tem os outros programas. E a rádio era uma programação em rede, né? E aí, então, o narrador estava lá fazendo o jogo e dizia assim, sei lá, estava dando lá meio-dia no relógio e o jogo estava com 36 do segundo tempo. E aí tinha que falar assim, a Rádio Boa Nova encerra aqui a sua transmissão, muito obrigado pela sua audiência, até domingo que vem. E o ouvinte não sabia quando terminava o jogo. Só ia saber no dia seguinte no programa de esportes. Que ia falar ontem a Boa Nova transmitiu, né? Porque a Boa Nova entrou depois da CBN. Caramba, mas e aí? Aí foi várias transmissões desse jeito? Acho que foram umas 2 ou 3, que eu me recorde. Bom, mas é horroroso isso. Aí o Wilson Braz foi e conversou com a direção da rádio e falou, olha, não dá, né? O jogo não está sendo levado até o final, as pessoas estão reclamando, e não tinha internet, não tinha rede social, né? A pessoa ligava na rádio ou encontrava você na rua e conversava. E aí a rádio falou, olha, mas né, para esticar mais meia hora, vai ter que comprar mais meia hora. E aí tinha os patrocinadores, mas não dava para sustentar, né? Porque você tinha que pagar a rádio, você tinha que pagar a equipe, porque ele pagou a equipe, né? E você tinha que pagar as despesas, né? A linha telefônica, tudo, a linha de transmissão era paga. Aí, na época, o Kiko Palhato era o coordenador, era o secretário de esportes da cidade. O Kiko da Ipanema, da Jovem Pan. E aí o Wilson Braz falou, vamos lá conversar com o Kiko, ver se a prefeitura não pode ajudar, porque era a única rádio que transmitia, enfim. Então fizemos uma reunião com o Kiko lá na prefeitura um dia. Fomos lá, enfim. Não podia, obviamente, acho que a prefeitura dá verba, né, por questões políticas, né, enfim, todas as leis que regem a prefeitura. E o Kiko falou assim, peraí que nós vamos resolver isso. Pegou o telefone da mesa dele, ligou e falou assim, por favor, boa tarde, aqui é o Kiko Palhato, eu gostaria de falar com o Dr. José Rubens Bismara. E ligou na Rádio Cacique. Daqui a pouco, oi, doutor, bom dia, o doutor atendeu, né, o José Rubens Bismara, que é o dono da Cacique, gostava de ser chamado de doutor, né, na rádio ele era o doutor. E, olha, eu tô aqui com o pessoal, assim, assado, eles estão fazendo um jogo na Rádio Boa Nova, mas, assim, eles não têm muita... o patrocínio não alcança a necessidade dos custos que vão ter e tal. E eles estão com uma situação lá que o horário está acabando antes do jogo terminar. E para ampliar isso, explicou essa história, né? E o doutor virou e falou assim, manda para cá, eu faço por tanto. E baixou, sei lá, na época era R$1.000 a menos, né? Com horário a mais. Com horário a mais, você fazia o jogo inteiro. E aí nós fomos, né? Daí teve, acho que eu acho que isso era um meio de mês, isso eu não vou lembrar muito. Então,
cumpriu-se o contrato com a Boa Nova até o fim daquele mês, e no outro mês nós estreamos na Cacique. Aí fomos para Cacique, enfim. Mas não tinha mais o programa do Flávio Moraes nessa época? Não, Flávio Moraes já tava fora desse período. Eu acho que nesse período o Flávio tinha ido para a TV Com. E aí teve um jogo muito curioso, nós fomos fazer 2 jogos num domingo. Eu estava num posto com o Clodoaldo, né? Até o Nercy explicou o que era posto, né? Que é quando você está num outro jogo, dando informações na transmissão principal. E eu lembro que o jogo era embaixo, no Barcelona, e eu e o Clodoaldo estávamos no Canto do Rio. E acabou o jogo era Canto do Rio e Avenida. Tava 1-1 o jogo. E aí, acabou o jogo do Barcelona. E faltava, assim, 4 ou 5 minutos para acabar. O Clodoaldo do meu lado virou e falou assim, assume. Eu falei, assume. Entra e fala, aqui continua o jogo, não sei o que, e você assume o microfone. E eu peguei e fui na dele, né, com a experiência dele. Nem lembro quem estava narrando o jogo lá do Barcelona. E eu comecei a falar, se fosse Fernando, falei assim, Fernando, aqui no Braulio Garcia Clemente, a bola continua a rolar, a avenida desce, e comecei a narrar, quer dizer, eu não deixei espaço para alguém falar assim, não vai, não sei o quê. E faltavam 5 minutos. E você acredita que saiu um gol? Você narrou o gol. Saiu um gol, eu narrei, eu não lembro se é o Canto do Rio que ganhou ou se foi o Avenida que ganhou. Mas eu lembro certinho da imagem, a cabine era em cima dos bancos de reserva, do lado oposto da Rua Chile, e foi uma cobrança de escanteio no gol tem uma quadra aqui desse lado, atrás do campo tem uma quadra, e aí a cobrança de escanteio veio e o atacante subiu e deu uma cabeçada, a bola foi no ângulo, ainda foi um golaço e eu narrei. E aí eu agradeci o Clodoaldo, e o Clodoaldo falou, tá vendo? A oportunidade aparece. Se você não assume lá, talvez você não narrasse o gol. E como é que foi ir para a Rádio Líder, velho? Aí eu fui para a Rádio Líder porque teve uma equipe, existia um rapaz chamado Edivaldo. Depois ele trabalhou na Rádio Cruzeiro, não tive mais notícias dele. Ele montou uma equipe na Rádio Líder. E aí o Nercy estava lá. E aí o Nercy fazia parte, e aí nós fizemos esse meio de campo. Eu sei que, num certo momento, a equipe traz e decide Jurandir Matheus. Jurandir Matheus, que foi um ícone, né, da Rádio Clube, nos anos 60, 70, 80, acho que mais 70 e 80. E o Jurandir Matheus chega para ser o coordenador dessa equipe também. Então nós tínhamos uma equipe com o Jurandir Matheus, o Clodoaldo foi, eu, Tadeu Bismara, Nercy, Daniel Neto, estávamos todos nessa equipe. Também e fui lá para a Rádio Líder. E eles tinham um programa de esportes às 6 da tarde, era das 6 às 7 da noite. Um programa que entrava depois do Radar, que era o jornal que o Cláudio Dias Batista apresentava. A Líder era ali na Santa Rosália, na verdade, acho que Santa Rosália, Vila Porcel, bem na rua lateral da Policlínica. Era uma casa, e lá no fundo eram os estúdios, né? E aí fui fazer para a Rádio Líder esse jogo. Só que o Jurandir Matheus, ele começou, mas pouco depois ele saiu da equipe, ele já estava com uma certa idade, até avançada. E tem uma passagem muito curiosa do Jurandir, porque nós tivemos um fim de semana que o Atlético foi jogar em Ribeirão Preto, um sábado à tarde, e o São Bento jogava no domingo aqui com o Bandeirante de Birigui. E ele já não estava muito mais assim, ele já não tinha mais fôlego para narrar, né? Porque ele já tinha uma certa idade. E eu fui escalado para ir para Ribeirão Preto no domingo, no sábado. Fomos Daniel Neto, eu e o Gilmar Marinho. Eu narrando, o Gilmar Marinho de repórter e o Daniel Neto de comentarista. Então nós fomos para Ribeirão Preto e eram viagens assim. O jogo era 3 da tarde, saía daqui 8 da manhã, chegava lá, almoçava, ia para o estádio, fazia o jogo, fazia as entrevistas, entrava no carro e vinha embora. Então viajei muito pelo estado fazendo essas transmissões. E aí o Clodoaldo falou pro Jurandir, falou assim, e no domingo, São Bento e Bandeirante, era o Jurandir e o Clodoaldo na transmissão. O Clodoaldo falou para ele, falou assim, viu, você chama o Rodrigo porque ele vem e narra. Aí ele falou, não,
o Rodrigo foi para Ribeirão Preto, e aí 2 jogos para o menino fazer no fim de semana é muita coisa. Aí o Clodoaldo falou para ele, imagina, ele está começando, ele vai fazer jogo sábado, domingo, segunda-feira de manhã, a hora que você determinar, ele vem. E aí depois o Clodoaldo, ele não, foi redutivo, não. Então eu fiz o sábado. E aí nessa história que eu contei que você ouviu o retorno da rádio, quando a gente chegou no estádio, foi Comercial e Atlético esse jogo. Acho que foi 2-0 ou 2-1 pro Comercial. No retorno da rádio, a gente falava com o Sorocaba para fazer o teste de linha, né? Fazer o teste de linha, teste de microfone. E aí ele veio e ele falou pelo retorno, falou assim, olha, vê se narra direito o jogo, hein? Isso é um compromisso bastante sério. Falou para mim aquilo. E eu fiz direitinho lá, dentro da minha possibilidade, eu fiz direito do jeito que tinha que ser, né? E assim, eu sempre tive essa observação. Então, por exemplo, eu observava todo mundo. Naquele tempo que eu acompanhava a CBN, eu observava todo mundo. Eu observava como o Décio narrava, como o Bonora comentava, como o Paulo Roberto Júnior entrava nas reportagens, enfim. E fiz o jogo. E aí o Clodoaldo me contou na segunda que lá pelos 10, 15 minutos do jogo do São Bento no domingo, o Jurandir já estava meio sem fôlego, já estava meio cansado, virou para ele e falou assim, né, fora do microfone, eu devia ter seguido seu conselho, devia ter chamado o Rodrigo para narrar, que eu não estou aguentando e ainda tem muito jogo pela frente. E aí logo depois ele saiu, e aí eu continuei e fizemos o jogo. Aí o Clodoaldo não sei porquê, ele tinha saído da equipe. E aí nós fomos fazer, e a gente continuou na equipe, e queria o Clodoaldo de novo. E aí tem uma história muito engraçada, que eles pediram para eu falar com o Clodoaldo, para o Clodoaldo voltar. E aí, você sabe onde eu fui conversar com o Clodoaldo para ele voltar? Na catedral. O Clodoaldo era muito religioso, extremamente religioso, fez parte dos vicentinos, era um vicentino, né? E aí o Clodoaldo ia todos os dias de manhã ou na catedral ou no Mosteiro São Bento rezar. E eu trabalhava na Liga ainda, e a Liga era ali na Arthur Martins. Então eu tinha que sair fazer as coisas da Liga, fazer coisa de banco, cobrar um ou outro dos times, tinha alguns que eram na região central, ali que tinha um escritório. E aí eu saía catando o Clodoaldo. Então eu entrava na catedral, olhava, se o Clodoaldo estivesse lá, eu esperava, senão eu ia para o Mosteiro São Bento. E aí eu sentava esperando para achar o melhor momento. O Clodoaldo colocava um lenço assim onde a gente ajoelha, naqueles momentos da missa que você ajoelha, né? Ele colocava um lenço ali, ele ajoelhava, depois ele sentava, depois ele rezava em pé. E aí eu chegava lá e eu sentava do lado dele assim, aí ele parava a oração e conversava. Então foi no banco da catedral que eu acertei com ele a volta dele para a Rádio Líder. E aí, se ele tinha o apelido de repórter odontonalista na clube, o Edno Camargo chamava ele de um senhor comentarista, porque ele já estava com seus 70 e pouco de idade. Agora, Rodrigo, nessa trajetória pelo esporte, pela rádio, quando é que surge, de repente, mudar totalmente de área e você deixar o esporte de lado e encaminhar para o hard news? O jornalismo factual em TV. Quando eu estava ainda aqui na faculdade, aqui na Uniso, eu continuava fazendo rádio, né? Então eu continuava participando das transmissões, enfim. Eu lembro que lá no campus seminário, do lado da biblioteca, tinha uma sala de estudos e tinham várias divisões assim. E eu chegava às 6 e pouco para a faculdade e tinha o programa de esportes da Líder. E eu entrava com um boletim do Atlético de São Bento lá dessa sala de estudos, né? Que era meio tranquila nesse horário, e entrava. E aí eu tô lá ainda com aquele projeto de ser repórter de rádio em São Paulo. Aquilo ainda era meu foco. E aí, no último ano da faculdade, existia uma parceria da Uniso com a TV Tem, já era a TV Tem, né, mas isso já existia desde a TV Aliança, de um programa de estágio em que... Era tripartite, sindicato, Uniso e TV. Exatamente. E aí você ia aplicar uma prova lá, né? Então você se inscrevia, os interessados se inscreviam, e depois ia fazer uma prova. E eu me lembro, né? Me inscrevi e falei assim, poxa, né? É uma oportunidade, porque vou tentar, né? Ou não, eu já tenho, então vou tentar. E eu me lembro, no dia da prova, estava você pela Uniso, e foram o Carlos Bonatelli, que era o gerente de jornalismo, o Ivan Moré,
que era repórter aqui em Sorocaba na época, a Ivana Bach, que foi apresentadora, e o Marcelo Rosa, que foi apresentador também. Todos eles foram lá e foram apresentar como que era aquele programa, como funcionava. Eu não me lembro se foi naquele dia a prova ou se foi no dia depois. Eu acho que foi naquele dia. E eu fiz a prova. E eram 4 vagas. Eram 4 estagiários, né? E aí nós fizemos a prova, enfim. Era uma prova de conhecimentos gerais, uma prova de língua portuguesa e um pouquinho de conhecimento específico. E aí eu passei, fiquei entre os quatro aprovados. Demorou, assim, um tempo, né, entre a prova e o resultado. E aí tem uma coisa muito engraçada nessa história toda, é que logo depois disso eu ia para o congresso da Intercom, em Porto Alegre. E fui para Porto Alegre e não tinha resposta nenhuma do estágio da TV. Um belo dia, eu estou voltando da PUC, lá em Porto Alegre, dentro do ônibus. Já tinha celular naquela época. E a hora que eu parei no ponto que o ônibus abre a porta, eu desço e começa a tocar meu celular. E eu olho assim, vejo que era um número de Sorocaba e atendo. Aí falou assim, é o Rodrigo Gabriotti? Eu falei assim, oi, aqui é o Carlos Bonatelli, gerente de jornalismo da TV Tem. Eu falei, oi, Bonatelli, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu tô ligando para dizer que você foi aprovado no estágio da TV Tem. Você é um dos 4 selecionados. E além dessa prova que eu falei para você que eu fiz, depois tinha uma parte prática, que a gente tinha que ir lá para a TV. Então, eles marcaram um dia, eu fui na TV, cheguei, fui recebido. Aí a gente ia na sala do Bona, ele dava um papel impresso com umas informações de uma apuração jornalística, era uma nota sobre drogas, era uma apuração sobre apreensão de drogas. Você tinha que fazer uma nota dentro do sistema de notícia lá, dentro que usa o aplicativo, né, o software. E aí você descia para gravar no estúdio, né? E eu lembro, levei terno, enfim, fui na mesma bancada que apresentava o jornal. E aí eu li a nota, enfim. E aí quem fez a operação de câmera para mim foi o Coxinha, que está ainda lá na TV. E quando eu saí, ele falou, você foi super bem, tenho certeza que você é um dos aprovados. E aí toda essa história de Porto Alegre, e aí o Bona me liga e eu tinha sido, de fato, um dos aprovados. E aí eu falei assim, quando começa? Ele falou, amanhã. Só que eu tinha mais uns 2 ou 3 dias para ficar em Porto Alegre. Eu falei, e agora? Eu falei, olha, eu estou em Porto Alegre, estou assim. Eu falei, mas não tem problema. Não tem problema, eu vou hoje para o aeroporto, eu corro no aeroporto, tento mudar meu voo, pego o primeiro avião que tiver. Daí ele falou, não, vai com calma. Ele falou, quando você volta? Eu falei, olha, eu volto dia 5. Era 5 de setembro de 2004. Eu falei, eu volto dia 5 para Sorocaba. Ele falou, então, perfeito, você começa dia 6. Ele falou, só que tem um detalhe. Os seus colegas vão começar no dia 4. E aí você começa no dia 6. Só que dia 7 é feriado. Eles não vão vir, mas você vai vir, porque você já vai estar com 2 dias de atraso. Não tem problema, imagine, fico lá. Eu já ficava todos os domingos mesmo na rádio, não ia fazer. Trabalhar no feriado era de menos. Muita diferença. E aí eu fui. Cheguei lá dia 6 de setembro de 2004 e estou lá até hoje. Você já estava terminando o curso de jornalismo esse ano? Sim, 2004. Quando eu entrei na TV, faltavam 3 meses. Eu já estava no TCC, né? Já estava no TCC. Bom, são 18 anos de TV Tem. E na TV, em algum momento você conseguiu conciliar rádio ou não dava, não deu, mas pela TV você também chegou a fazer jogos? Sim. No começo, eu fazia jogos ainda. Eu fazia jogos na rádio no começo. Mas aí depois, com a escala de plantões, aí ficava mais difícil. Porque às vezes fazia plantão no domingo, né? E aí não tinha como coincidir com os jogos, né? Mas ainda assim, nos primeiros anos da TV, eu acho que até 2007, mais ou menos, o próprio Nerci montou uma equipe na Cacique, e ele me chamou, ele me convidou e falou, vamos fazer, e eu fiz, né? Então eu fazia nas minhas folgas da TV, eu cheguei a viajar, eu fiz um português de São Bento com ele, uma quarta noite no Canindé, depois eu fiz aquele jogo famoso do São Bento com o São Paulo aqui, que o São Bento ganhou de 2-0, o Rogério Ceni era o goleiro do São Paulo, acho que esse foi o último jogo que eu fiz na rádio. Aí não deu muito para conciliar em fazer as duas coisas.
Mas duas passagens importantes envolvendo o esporte, a minha relação com o esporte, com a rádio e levando isso para a TV, é que quando eu ainda era estagiário, eu cheguei a fechar o programa de esportes da TV, que existia naquela época, existia o Globo Esporte, o primeiro bloco do Globo Esporte, esse que a gente vê em rede, ele era local, né? Então, quando o editor de esporte saía de férias, eu que fazia. E no plantão, a gente não coincidia, então eu fechava o programa de esportes. Então, para fechar o programa de esportes na TV, que é uma outra pegada, eu tinha muito daquele aprendizado que eu fazia copiando o Bonora lá atrás. Então, eu levei isso para esse momento. E aí, depois, eu fiz duas coisas na TV envolvendo transmissão esportiva, né? Eu fiz coordenação de transmissão. Então, a gente tinha a equipe que narrava, primeiro foi o Marcelo Rosa, o Bona comentando, e os repórteres eram o Matheus Soares, o Sandro Zeppi, aí depois veio o Douglas Brito. E depois que o Marcelo saiu da TV, quem começou a narrar foi o Demetrios Garcia, com quem eu também já tinha cruzado aqui, porque teve uma época muito curta, ainda quando eu estava no rádio, antes de ir para a TV, que eu fiz jogos do Cruzeirão na TV Metropolitana com ele e o pai dele, que era o comentarista. E aí o Demetrios foi. Então eu coordenava a transmissão. Então a gente ia para São Paulo, porque, por exemplo, se a Globo fosse transmitir um São Bento e Corinthians aqui no SIC, não podia passar o jogo para Sorocaba. Então a gente transmitia um outro jogo para Sorocaba. E eu ficava no caminhão, então eu coordenava a transmissão, né? Tem um plano de transmissão, então abertura, comercial. Aí tem o foguete, que é quando você vê o jogo tá rolando, né? Então o narrador fala assim, por exemplo, Sport TV, o canal campeão, né? Aí entra lá aquela bolinha em cima, o patrocínio, aquilo se chama foguete. Então você tem um plano comercial ali que você tem que dar 5 foguetes por tempo de jogo. E tem a previsão, sei lá, você tem que dar o primeiro foguete aos 11 minutos. Então eu ficava no caminhão de transmissão e eu tenho contato com todos, né? Uma comunicação com todos. Então eu percebia assim que estava se aproximando o tempo, que o jogo estava meio morno, ou que estava numa deixa ali do Demetrios. Eu apertava o botão e falava assim, foguete. Aí ele sabia, ele falava, TV tem, aqui tem você. Aí entrava o foguete e disparava o foguete. E aí o primeiro jogo, e aí sempre no bastidor. Aí eu tive a oportunidade, porque teve uma transmissão, teve um Corinthians e Bragantino no Pacaembu, que o Bona, que era o comentarista, estava em férias. E aí, como eles sabiam da minha história, da minha passagem do rádio, enfim, eles me puseram para comentar o jogo. E aí eu comentei, o Marcelo Rosa transmitiu, eu comentei, e acho que era o Matheus, de repórter. E aí depois, um pouco mais para frente, aí o Bona saiu da TV e aí eu fiquei de comentarista. Mas daí a Globo mudou o esquema dela de transmissão, por causa de Premiere, essas coisas. E aí as TVs, as afiliadas não fizeram mais futebol. Mas aí eu cheguei a fazer 2 jogos comentando. Eu fiz um Corinthians e Marília no Itaquerão, uma abertura de Campeonato Paulista. E o último jogo que eu fiz foi Português e Santos no Pacaembu. Desses bastidores todos também, há uma história de que uma chuva gigante pegou você no campo que não teve condições de ficar lá, não havia guarda-chuva que segurasse, e você vai para a cabine fazer reportagem, é isso? Eu fui, na verdade, essa história eu ainda acompanhava o Paulo Roberto Júnior, e foi um jogo no Montenegro, um domingo de manhã. E aí o Arquimedes Neves, que era o técnico de som, ele montou. Então a cabine do Montenegro era uma laje em cima do vestiário e tinha uma cobertura de uma telha de Eternite. E aí você jogava o cabo assim por cima, passava pelo alambrado para o repórter ficar lá. O repórter carregava uma maleta que ligava as coisas, né? E quando o jogo era aqui, a gente trabalhava com um rádio nosso mesmo. Então você trabalhava com um rádio seu. Um aparelhinho de rádio e um fone. E aí, muita chuva, ele montou e eu falei, não, deixa lá. Aí o Paulo Roberto Júnior chegou, eu falei para ele, não, fica tranquilo. Olha a ideia, nem pensava em microfonia, estava no começo. Eu falei, não, pode ficar tranquila,
pode ficar tranquilo, que eu vou lá, eu ponho o rádio assim, a pessoa ouve tua pergunta e eu ponho o microfone. Mas chovia tanto que eu não tive coragem. E eu lembro que o Arquimedes ficou muito bravo, porque ele teve que montar, depois desmontar na chuva. E eu achando, né? Porque tudo que eles tinham, tudo que eles faziam e eram em prol da rádio, em prol daquela profissão, eu fazia também. Então eu observei assim, precisa ter capa de chuva, porque o dia que chover, aí eu fui lá e comprei uma capa de chuva, né? Então praticamente assim, tudo que eles tinham, todos os apetrechos, todos os acessórios, né? Eu tinha também, porque eu queria ser... Então assim, eu me via não só naquele futuro fazendo isso, mas eu me via que quando eu tivesse 18 anos, se a rádio me contratasse, naquele tempo a CBN, se a rádio contratasse, eu poderia estar ali, não efetivamente no lugar deles e substituir, mas eu podia ser um colega deles e, de repente, sei lá, né? O Paulo Roberto Júnior está em São Paulo e eu estar ali sendo o repórter da transmissão da Várzea. E a história do choque com o Electro Voice, que é o microfone parecido com esse? Exatamente, era bem parecido com esse. Foi um domingo à tarde, nós fomos fazer Jardim dos Estados e Asa Branca. Olha o nível dos encontros que a gente fazia, né? Você vê assim nomes, né? Mas era muito legal. Era um campeonato chamado Copa Bingo Brasil. Tinha um bingo aqui em Sorocaba, chamado Bingo Brasil. Ele patrocinava a rádio. E aí o Flávio Moraes, foi na época do Flávio, o Flávio fechou a transmissão desse campeonato. E aí a equipe tinha que escolher o melhor em campo. E o melhor em campo ganhava R$50. O bingo oferecia R$50. Então o Flávio entregava um envelope pra gente, escrito assim, melhor em campo, com grampo, né? Grampo de grampeador, e você levava pro jogo. Aí fazia a votação da equipe lá, então o Joãozinho foi o melhor jogador em campo. Então, tá aqui ao lado do Joãozinho, você foi eleito pela equipe da Rádio Cacique o melhor jogador em campo, parabéns. Obrigado, fiz um gol, foi importante a vitória. Falou, e mais do que parabéns, tá aqui, ó, o prêmio do oferecimento do Bingo Brasil, tá aqui, você ganhou R$50. E aí, nós vamos fazer esse jogo no Jardim dos Estados domingo à tarde. Almocei, Jardim dos Estados ali no campo da Rua Abrão Lincoln, da Avenida Abrão Lincoln e tal, e tava calor, né? De repente, no primeiro tempo, começa a fechar, o céu começa a fechar, começam a dar uns trovões, e não tinha estrutura nenhuma. Nós estávamos numa mesa de bar, aquelas mesas de bar amarela, de montar mesmo, né? Uma mesa de bar aqui assim, e as cadeiras. Então o narrador sentou aqui, o narrador era Valentim dos Santos. Clodoaldo comentando e eu do lado do Clodoaldo. E eu segurando o microfone, né? E narrava. Vai lá, a bola foi pela linha de fundo, barará, tiro de meta para a equipe do Jardim dos Estados. E, de repente, mudou o tempo, começou a chover e deu um choque. Aquele choque deu na minha mão, mas era tipo assim, a gente sentado aqui, a linha do campo era aqui. Não tive dúvida, eu peguei, pum, meti o microfone para dentro do campo, porque eu tinha tomado um choque, doeu o choque, e joguei dentro do campo. Então, são várias histórias que a gente viveu, assim. Agora, Rodrigo, em um momento, nesse período que você está na TV, você pensou em voltar para o rádio? Ou o rádio foi uma passagem significativa e na TV é outra história? Eu acho que são coisas diferentes, né? Eu tenho muita saudade, assim, desse tempo, né? Dessas transmissões, desse início, dessas pessoas com quem a gente trabalhou, né? Hoje eu acompanho, assim, de vez em quando. Hoje eu vejo, assim, eu gosto muito do bastidor de rádio, né? Eu gosto muito do bastidor. Então, eu acho, por exemplo, fantástico hoje que você coloca no YouTube, né? E as transmissões de jogo, por exemplo, você vê a transmissão da cabine, né? Então, você volta um pouco naquele tempo de que o rádio era a imaginação, né? Agora sim, já é muito tempo afastado, né, do rádio, então eu curto, eu gosto desses bastidores, mas também assim, não sei se eu voltaria hoje, porque assim, eu tenho uma outra experiência, né, é uma outra forma de trabalhar, né, então é uma outra visão, se bem que a gente vê hoje essa questão do rádio ser multimídia hoje, né, de você assistir as pessoas, né, no rádio. Então a gente lembra, né, aquelas histórias que a gente ouvia na faculdade,
que as pessoas imaginavam, né? Quem é aquele locutor, né? E às vezes chegava lá e se decepcionava com aquilo que via, né? Não achava porque imaginava a pessoa, né? Então acho que são mundos diferentes, né? São mundos diferentes, são responsabilidades diferentes. A televisão é uma perspectiva de você trabalhar com a imagem, mas eu gosto muito dessa história, dessa questão do agito. Então, por exemplo, fechamento do jornal, tem um factual de virar a equipe e falar, vai, acreditar até o último minuto, sabe? Eu acho que isso é fantástico também. E hoje você também é professor universitário, você é doutor na área de comunicação. Tem trabalhado com rádio na faculdade? Sim, eu dou aula de rádio nas duas instituições que eu dou aula. Então, tem a disciplina de radiojornalismo, eu trabalho com elas. E essa história de ser professor, que tinha lá atrás da história de ser professor de língua portuguesa, também nunca morreu, né? E aí eu fui buscar, falei assim, bom, então eu vou continuar com aquele meu desejo de ser professor, pensando que eu posso, então, trabalhar nessa área da minha profissão, né? Então, eu sempre tive uma aproximação muito grande com professores, desde quando eu era criança. Eu lembro quando eu era criança, nas reuniões de pais e mestres que existiam, né? Os professores sempre falavam assim para minha mãe, falavam assim, deixa ele, faz ele conviver com as crianças, ele está muito no mundo dos adultos, né? Porque eu ficava sempre nisso. Então, e aí foi em todas as fases, foi na escola, foi depois no colegial e foi na faculdade, né? Então eu via vocês, então os lugares por onde passei, eu praticamente, assim, alguns deles eu voltei da aula, né? Então, por exemplo, fiz curso de Senac, né? Eu fui dar aula no Senac, dei aula 3 vezes no Senac. Depois eu entrei na instituição que eu dou aula, que eu estou há mais tempo, né? Em 2009. E agora eu comecei numa nova instituição também, esse ano aqui. Então eu estou dando aula. E aí, realmente isso. Então, o radiojornalismo é uma disciplina que está presente nas duas. Então, eu consigo contar essas histórias, falar dessas histórias. Esses dias mesmo eu estava dando aula de história do rádio. E trazer essa perspectiva da produção, né? De como você faz rádio, de que você precisa ter você não precisa ter mais aquele vozeirão que se exigia, mas você precisa ter um conhecimento, um domínio do assunto, né? Uma preparação toda que exige. Agora, Rodrigo, como professor doutor, pesquisador, você participa da Intercom, que são os encontros dos pesquisadores também na área de comunicação, professor da área. O que você espera do rádio? Nós estamos comemorando esse centenário da primeira transmissão do rádio. O que será do rádio, na verdade? O que será do rádio daqui para frente? Gosto muito daquela frase do Desidério, né? Que o mundo vai terminar e o rádio será o veículo que vai noticiar, né? Esse fim do mundo. É cada vez mais ligado às tecnologias, né? Eu digo sempre assim para os meus alunos, por exemplo, a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, a gente pode ter as melhores facilidades, mas a gente ainda precisa do comunicador, precisa do jornalista, né? Nesse período que a gente vive de tanta desinformação, a gente precisa desse conhecimento. Então, eu acho que um rádio cada vez mais integrado com as plataformas digitais, e a gente não pode esquecer que existem os desertos de notícia. A gente não pode esquecer que muitas tecnologias funcionam à base de você ter um aparelho que suporte aquilo, que você pague, né, por um plano de internet, quer dizer, então existem aí condições para que isso funcione. E às vezes você tem os lugares mais distantes que ainda estão se informando pelo rádio, né? E aí eu acho assim, eu acredito que talvez a partir as pessoas da minha geração ainda têm esse conhecimento dessas duas fases, né? Então, daquilo que nós vivenciamos no rádio e aquilo que a gente vê hoje, né? Então, aquela história que a gente só ouvia e imaginava, hoje você consegue continuar ouvindo, mas você continua vendo, né? Então, por exemplo, eu falei para ligar com o esporte, né?
naquele tempo, você não tinha essa perspectiva de conhecer formatos de outras emissoras, de narração esportiva, por exemplo, se você não estivesse na cidade, né? Na cidade do alcance da rádio. Hoje você escuta rádios do mundo inteiro, você vê rádios de outros estados, né? Então você tem uma diferença muito grande. Nessas andanças que eu falei para você de YouTube, eu comparo muito as rádios e as transmissões esportivas, né? Eu acho que o profissionalismo que São Paulo tem, de qualquer rádio de São Paulo, é muito superior no quesito que outros estados têm uma questão mais emocional de torcida, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o narrador não grita gol do time adversário, né? Então, tem outras paixões, não estou falando o que é certo nem o que é errado, mas existem outras situações como essa. Então, acho que enquanto a gente vai nessa geração que vai até a minha, que a gente viveu com o analógico e vive com esse digital, eu acho que a gente vai ter essa noção. A geração mais nova, que talvez vai achar que o rádio é apenas a questão do Spotify, ouvir música é a questão apenas do Spotify, talvez mude um pouco a característica. Mas como dizem alguns pesquisadores que eu tenho acompanhado, independentemente do suporte em relação ao rádio, o que vai prevalecer sempre é a questão do som. Suas considerações finais, Rodrigo Gabriotto. Estamos chegando ao final desse programa, 100 anos de histórias do rádio, 100 histórias do rádio no interior, na região metropolitana de Sorocaba, e Rodrigo Gabriotto foi nosso entrevistado hoje. Agradecer você, agradecer ao Uniso, você que foi meu professor, né, em várias oportunidades, nos 4 anos da faculdade, no curso do Senac. Parabenizar pelo projeto, né, que eu acho que é sempre muito interessante a gente ver e rever pessoas. Eu tenho acompanhado os episódios, então, algumas pessoas com quem eu vi, com quem eu convivi, né, então, eu vi o Nerci, que fez uma citação a mim, revi o Mânlio Mora, né? Então vi outras pessoas que também me deram aula, Walter Calles, enfim, tantas pessoas que ajudaram a construir esse cenário de rádio, e até algumas pessoas que a gente não conhecia e acabou conhecendo pelo projeto. E muito feliz de poder assim ser convidado, de estar aqui com vocês, porque o meu início, né, foi lá no rádio. Então, como você bem disse, hoje eu estou na televisão, mas com certeza toda essa base foi construída através do rádio.